Bom, boa noite a todos e a todas. Eu comecei a gravação aqui. A gente vai agora fazer essa discussão e depois eu vou colocar essa aula no YouTube. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Sim, professor. Estou por aqui também. Beleza. Então, vamos começar por essa questão aqui, que é uma das questões que eu acho fáceis, né? Só para ilustrar para vocês como é que funciona essa prova do ENAD. Então, elas têm algumas questões que têm um grau de dificuldade mais baixo, algumas questões que têm um grau de dificuldade maior e algumas questões um pouco mais complexas. Então, eu vou começar com uma aqui que eu considerei fácil, só para vocês verem, né? Então, o fato de vocês irem lá fazer a prova do ENAD e vocês tentarem fazer a prova do ENAD, para a gente já ganha muito. Porque tem muitas questões que se vocês derem uma estudada, por exemplo, eu coloquei lá no grupo nosso do WhatsApp as aulas, né, de macroeconomia. Se vocês assistirem aquelas aulas de macroeconomia, vocês já pegam aqui essas questões, né, da prova do ENAD. Então, vamos começar com a questão 21 aqui. Ela começa falando, né? Uma forma útil e muito conhecida de deduzir o padrão da demanda agregada e de verificar os efeitos de política macroeconômica é o modelo ISLM, uma representação gráfica desenvolvida em 1937 pelo economista britânico laureado Prêmio Nobel John Hicks. Então, o que acontece? Estava falando para vocês, né? Uma das dificuldades dessa prova é que ela é toda contextualizada. Então, antes de ir para a questão, eles sempre vão colocar alguma coisa para vocês lerem. E isso vai te cansando. Então, se vocês fizerem o esforço de, durante a prova, vocês conseguirem se concentrar e fazer as provas, então, a dica que a gente está dando, né? Na hora que chegar na prova, começa a fazer pelas questões objetivas específicas, porque ela é a que dá a maior quantidade de pontos na prova. Então, como você vai chegar lá, você vai ficar 4 horas fazendo a prova, gasta essa energia que você vai ter, que você não vai estar cansado e cansada ainda, e você já pode começar a fazer nessas questões objetivas. Então, eu vou mostrar aqui a questão 21, que é essa questão que eu acho fácil. Então, ele começa: considere o modelo ISLM em uma economia fechada, ou seja, é um modelo sem ABP, com o governo em situação de equilíbrio entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Então, basicamente, ele está falando assim: olha, tem um modelo ISLM sem ABP, ou seja, uma economia fechada, e aí a gente vai fazer algumas afirmativas e você vai ter que explicar qual que é a correta. Então, ele fala assim: olha, a gente vai fazer algumas afirmativas e aí você vai ter que falar quais dessas afirmativas são corretas. Então você vai ter que ler as 3 afirmativas e verificar quais delas estão corretas ou não, né? Então a gente começa. A primeira afirmativa: a contração monetária aumenta a taxa de juros, ocasionando uma redução nos investimentos privados. Então vamos lá. A gente tem o modelo SLM, né? Então a gente tem aqui o nosso gráfico, aqui a gente tem a taxa de juros, aqui a gente tem a renda. A gente tem a LM, que é positivamente inclinada, e a gente tem a IS, que é negativamente inclinada. O que ele está falando na questão? Ele está falando na questão, né, nessa afirmativa, que ele está fazendo uma política monetária contracionista. E aí ele está falando: se eu vou fazer uma política monetária contracionista, eu vou necessariamente causar uma redução do investimento privado. Essa é a afirmativa. Sim, Pablo, pode perguntar. Não, desculpa, professor, sem querer que eu toquei aqui. Ah, tá bom, não tem problema. Mas vocês podem perguntar, então o microfone está aberto para vocês. Então ele vira e fala: se a gente fizer uma política monetária contracionista, isso vai reduzir o investimento privado? É isso que ele está falando aqui. Bom, uma política monetária contracionista, ou seja, a gente vai reduzir a oferta de moeda no modelo SLM.
Então, a gente vai sair de uma LM0. Então, a gente tem aqui a taxa de juros de equilíbrio inicial e a renda inicial. Quando faz uma contração monetária, ou seja, reduz a quantidade de moeda na economia, a LM se desloca para a esquerda e para cima. Então, essa LM, ela se desloca. Quando vai reduzindo a quantidade de moeda na economia, quando tem menos da coisa, e nesse modelo aqui, o mercado monetário, né? Então, fazer aqui o mercado monetário. O mercado monetário, onde é definida a taxa de juros, ele é a oferta de moeda, que é definida pelo Banco Central, portanto exógena, e a gente tem a demanda por moeda. Então, quando está reduzindo a oferta de moeda, você tem menos moeda, tem menos da coisa, o preço da coisa aumenta. O que é o preço da moeda? A taxa de juros. Então, conforme você vai reduzindo a oferta de moeda, a taxa de juros é pressionada para cima. Quando reduz a taxa de juros, você vai ter um monte de investimento aqui que não vale mais a pena ser realizado. Então, o que acontece? Depois desse impacto da política contracionista, a taxa de juros aumenta e a renda diminui. Por que a renda diminui? Porque o investimento ele é reduzido, né? Justamente o investimento privado. E o que a questão está falando? A contração monetária aumenta a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros? Sim, aumenta. Ocasionando uma redução do investimento privado. Sim, verdade. Também reduz o investimento privado. Então, vocês estão vendo que é fácil? Se você lembrar o que é o modelo ISLM, se você dá uma estudada daqui até a prova, no modelo ISLM e também no modelo ISLM-BP, você já mata aqui pelo menos três ou quatro questões da prova, né? Então vamos pensar, a outra questão. A expansão monetária reduz a taxa de juros, beleza. Então o que acontece? Ele está falando o seguinte, vamos fazer aqui de novo o modelo ISLM. Então a gente tem a taxa de juros, a renda, a IS e a LM. Aí ele está falando, então a gente vai ter a taxa de juros inicial e vai ter a renda inicial. A primeira proposição dele é, a gente faz um aumento da oferta de moeda. Quando aumenta a oferta de moeda, de fato a taxa de juros cai. Então a taxa de juros cai de uma taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1. Então ele está correto. Então a expansão monetária, se você aumentar a quantidade de moeda na economia, a LM se desloca para a direita e para baixo. Está correto. Pelo menos a primeira parte. Aí ele continua, e a sua eficácia está diretamente relacionada à propensão marginal a poupar. Então, o que é a eficácia da política econômica? Quando você faz a política e ela muda a renda. Então, a eficácia dessa política, na verdade, vai ter relação com a inclinação da IS, né? Quando que vai ser mais eficiente essa política? Quanto mais horizontal a IS for. Só que a IS ela vai ser mais horizontal não por conta da poupança, mas por conta da elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Então, o que manda na inclinação da IS não é a poupança, mas sim a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Quanto mais elástico for o investimento em relação à taxa de juros, mais eficaz vai ser essa política monetária. E o que ele está falando? Ele está falando que a eficácia depende da propensão marginal a poupar. Não. A eficácia depende da elasticidade da taxa do investimento em relação à taxa de juros. Então, não. Então, quem fez a aula com a gente sabe que o quanto elástico é tanto a LM quanto a IS, né? O caso da IS depende da elasticidade
do investimento em relação à taxa de juros, e no caso da ILM depende da elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Então não tem a ver com a poupança. Então essa 2 aqui está errada. Vocês entenderam? Sim. Perfeito. Sim. Sim, professor. Muito bom. Bom demais. E, professor, Sim. nesse caso, então, essa redução nos investimentos privados principalmente porque ficou muito caro de investir no Isso, porque o que conta acontece? da taxa de juros. Isso. Olá, investidores. Nossa, de onde que veio esse som? Bom, o que está acontecendo aqui? Do que depende o investimento? Né? O investimento ele é negativamente relacionado com a taxa de juros. Por que isso? Vamos supor, a gente está hoje com a taxa de juros de 13,75. Né? É essa a taxa de juros Selic. Aí vamos supor que na nossa empresa, a gente tem uma empresa de avião, a gente fabrica avião. Aí a gente tem um avião lá para 2 lugares que a rentabilidade da gente produzir esse avião por ano é de 20% ao ano. Considerando que a taxa de juros Selic está a 75%, vale a pena a gente realizar esse investimento, Pablo? Foi o Pablo que perguntou, não foi? Foi eu que perguntei. Pode repetir, por favor? Posso. Se o nosso investimento aqui, o nosso produto que a gente vende, ele está te dando para a gente uma taxa de 20% ao ano, e a taxa Selic está em 13,75, vale a pena a gente realizar esse investimento? Eu acredito que sim, né? Vale, porque esse investimento está gerando para a gente mais do que a taxa de juros Selic. Então, vale a pena, entendeu? Aí a gente tem um outro avião aqui, que ele tem 4 lugares, mas a rentabilidade dele é de 10% ao ano. A gente realiza esse investimento aqui, Pablo? Não, professor, seria mais viável deixar tudo no tesouro. Está na taxa de juros Selic. Então, o que está acontecendo? Com a taxa de juros Selic a 3,75, vale a pena fazer só aquele investimento ali de 20%. Vamos supor que o Banco Central vai lá e reduz a taxa de juros Selic para 8%. Vem para cá. Esse investimento aqui desse nosso avião de 4 lugares, ele vale a pena? Começa a valer a pena. Ele vale a pena. Então, a gente aumenta o investimento. Por quê? Porque conforme a taxa de juros Selic caiu, a gente pode produzir agora um outro tipo de avião. Então, o que acontece? O investimento ele é negativamente relacionado com a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros aumenta, reduz o investimento privado na economia. Tá claro? Perfeito. E essa primeira afirmativa aqui é justamente falando, a primeira afirmativa, né? É justamente isso. Quando você tem uma contração monetária, o que acontece? Quando tem uma contração monetária, a taxa de juros aumenta. A gente sai de uma taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1. Quando essa taxa de juros aumenta, o investimento privado cai. Então, essa afirmativa aqui, a afirmativa 1, ela está correta. A afirmativa 2, ela está errada. Por que ela está errada? Porque a eficácia dessa política, ela depende da elasticidade do investimento em relação à taxa de juros e não da relação com a propensão marginal a poupar. Não tem a ver com a propensão marginal a poupar, tem a ver com a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros, porque daí quanto mais elástico for o investimento em relação à taxa de juros, quanto mais elástico for, mais você tem investimento nessa economia, né? Tudo bem? Quanto mais elástico for, mais vai ser eficaz essa política monetária. Então, não tem a ver com a poupança. Aí vamos olhar a terceira afirmativa.
a expansão dos gastos do governo aumenta a taxa de juros. Então, vamos lá. Ele está falando que a gente tem o modelo ISLM, então tem aqui a taxa de juros, tem a renda, a gente tem a IS, a gente tem a LE. Aí tem o equilíbrio inicial, com a taxa de juros zero e a renda zero. O que ele está falando? Aumentou os gastos, a expansão dos gastos do governo. Aumenta a taxa de juros. Bom, a expansão dos gastos aumenta a taxa de juros. É verdade. Quando você aumenta aqui os gastos do governo, dentro da IS, né, está investimento, está consumo autônomo e está os gastos do governo. Quando você aumenta os gastos do governo, a IS se desloca para cima aqui, né, para a direita e para cima. É isso mesmo. Quando o governo aumenta os gastos, a gente tem o crescimento da economia, né? O que faz a gente ter mais renda. Conforme vai aumentando a renda, a demanda por moeda, a gente tem três motivos de demanda por moeda. O motivo de transação, precaução e especulação. Quando a renda aumenta, aumenta a demanda por moeda pelos motivos transação e precaução. Quando isso acontece, aumenta a taxa de juros. Beleza? Vamos lá, afirmativa. A expansão dos gastos governamentais aumenta a taxa de juros. Verdade. Ocasionando uma redução do investimento privado. Verdade também. A gente não falou que quando aumenta a taxa de juros, reduz o investimento privado? É verdade, isso está acontecendo. Esse aqui, o que ele está falando aqui é o que a gente chama de efeito crowding out. É a própria definição do efeito crowding out. Aí o que a gente tem então? A gente concordou, né? Que as questões, as afirmativas 1 e 3 estavam corretas. Aí você vem aqui, apenas a afirmativa 1? Não. Afirmativa 3 também. Apenas a 2? Não. Porque a 1 e a 3 estão corretas. A 1 e a 3 é isso. Essa é a afirmativa correta. Aí se você for lá no gabarito, a questão 21, né? Cadê? 21. Questão 21, alternativa C. Vocês entenderam a lógica da prova? Percebam, essa daqui não foi uma questão difícil. Quem foi meu aluno lá é o tipo de questão que eu coloco na prova. Tipo, explica o efeito crowding out. Então, se você sabe o que é o efeito crowding out, você já mata aqui, entendeu? Essa questão 2 aqui, a afirmativa 2. Por que ela estava errada? Por conta da eficácia aqui, né? Ou seja, a eficácia tinha a ver mais com a inclinação da IS. E a inclinação da IS depende da elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Quanto mais elástico for, mais horizontal é. E aí mais eficaz é a política monetária. O que é mais eficaz? É variação da renda. Se está variando ou não a renda. Tá claro, pessoal? O que vocês acharam dessa questão? Tá claro, acho que revisando bem SLM dá pra matar rapidinho uma questão dessa. Não levaria mais de 3 minutos, né? Pois é, justamente, não levaria mais de 3 minutos. Então, eu vou jogar lá no grupo de WhatsApp um PDF de um livro de macro lá, que é um livro mais direto, eu acho. Você vai lá e ele explica diretamente o que é. Então, se você fizer uma revisão de ESLM, do modelo keynesiano simples lá, né? ISLM-BP, o modelo novo clássico, novo monetarista e o modelo novo keynesiano, da parte de macro aqui você já mata várias questões assim muito rápido mesmo, sem precisar pensar. Que eu considerei essa questão fácil, entendeu? Assim, pensando, é o tipo de questão que eu poderia ter colocado numa prova minha. E é bem fácil mesmo, né? Essa questão. Como o Sam falou, a questão é só dar uma revisada mesmo.
Isso, Porque isso. quando o senhor falou de modelo de contração, né? Aí deu para linkar que era uma redução da oferta da moeda. Aí depois eu não consegui linkar com o aumento da taxa de juros. Aí depois que o senhor falou e tal, que o menos daquilo faz com que suba o preço, o valor, aí que eu consegui entender. É, uma revisada dá para matar. Isso, isso. Tudo bem, Natália? Aí você fez macro 1 comigo, Natália. Você conseguiu entender fácil aqui a resposta da questão? Sim, deu para lembrar bastante da sua prova mesmo. É bem Não, mexido. não lembra a minha prova? Assim, eu coloco essas questões assim na prova. Bastante. Você também fez comigo, né, Sandro? É bem próximo, né, do que a gente Sim, discute. sim. Então, assim, a gente vai resolver, eu vou resolver mais uma questão aqui, ou duas talvez, que eu não quero ficar também perturbando vocês muito tempo. Mas assim, qual que é a importância disso, né? A gente pode fazer outras, se vocês quiserem. Eu esperava que fosse ter mais gente aqui, mas tudo bem, eu vou jogar no YouTube, aí depois o pessoal vê. Mas qual que é a questão? Se vocês esforçarem um pouco e pensar naquelas questões de macro 1 e macro 2 ali, quem fez comigo, macro 1 e macro 2, assim, você mata várias questões dessa parte de macro. E se a gente pensar que a prova vamos ver lá, é, da questão 9 a 35 são todas questões de macro, né? Então, da 30, não todas questões de macro, né? Mas da 30, dá 26 questões. Então, 26 questões é dessa parte específica. E, então, das 26 questões, vai ter aqui pelo menos, talvez umas entre 8, umas 8 questões, talvez um pouquinho mais, que é só dessas partes que vocês viram comigo. E que é muito fácil, assim, é uma bem fácil mesmo, assim, dá para fazer, sabe? Então isso, no dia da prova, estratégia, começa fazendo os componentes específicos, né? Macro e brasileira é a parte mais fácil dessa prova, eu acho ainda. Então assim, dentro dos componentes específicos, economia brasileira e macro é fácil de fazer, dá para fazer. E aí depois você vai fazendo as outras, né? Micro. Então, você começa fazendo macro, economia brasileira, micro. A parte de micro são bastante questões também. Então, a maior parte das questões são macro, depois vem micro. Aí tem questões de economia brasileira. Então, minha sugestão, começa com macro, economia brasileira ou economia brasileira e depois macro. E aí depois você vai para micro, né? Aí dentro de macro tem questões de, por exemplo, comércio internacional, que são questões que dá para fazer fácil também. Sim, Sandro, pode falar. Professor, seria interessante a gente ter um momento desse também com algum professor da Câmara de Micro, Sim, para sim, trazer para a gente uns conteúdos que são mais frequentes na prova. sim, sim. Quem está cuidando é o Hilder. Eu vou sugerir para ele. Ele já fez uma classroom lá Legal. no Classroom mesmo, né? É, eu preferi fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Então os professores estão adotando estratégias, né, para Uhum. trabalhar. Mas eles vão fazer, e a professora Beth também, que tem várias questões que é dela, entendeu? Tipo macro, mas que é setor público. É, economia internacional, que está nessa parte de macro. Então ela está cuidando também. Então ela criou lá um classroom e ela vai colocar lá para vocês estudarem. Ela Show. vai colocar a resposta comentada lá. Legal. Então, vamos fazer aqui a 24. Então, vocês verem, né? Essas questões, essas questões gerais, elas são legais. Eu acho que dá para você matar rápido também. Mas eu não sugiro começar com elas, porque elas é o que tem peso menor na prova. Então, começa pelos conteúdo específico.
a parte de economia brasileira, formação econômica do Brasil e a parte de macro tem questões que são muito fáceis. Você dá uma estudada naquelas aulas minhas lá na internet e dá uma estudada no livro, você responde as questões assim, algumas delas em menos de 3 minutos mesmo, como disse o Sandro. E aí, essas questões aqui de conhecimento gerais, deixa por último. É o que está contando menos pontos, entendeu? Pra gente. Então isso é importante. Então, questão 24. Então, você está vendo que ela é mais grande, entendeu? Ela vai mais te cansar do que efetivamente assim, te dar grandes complicações. Ela vai ser só cansativa mesmo, sabe? Nada demais, assim. Então começa, né? A síntese neoclássica keynesiana preconizava a importância da combinação entre as políticas fiscais e monetárias para influenciar a determinação da renda e do emprego. Então, basicamente, o que é a síntese neoclássica? É o modelo ISLM, beleza? Nas décadas de 40 e 50, essa corrente ficou conhecida como fiscalista, devido ao destaque dado à política fiscal na estabilização da demanda agregada. No início da década de 60, os monetaristas iniciaram uma reação a essa abordagem, que havia dominado a teoria econômica desde a Grande Depressão. Liderados por Milton Friedman, muitos economistas propuseram uma mensagem básica do monetarismo e do que a análise da moeda é importante para a dinâmica da economia. Então, olha só, numa prova que você vai ficar 4 horas, você ler 2 parágrafos grandes vai te dar uma cansada, entendeu? Então, percebam, é uma prova que ela mais te cansa do que, de fato, algumas questões dela são fáceis, mas a prova vai te cansando. Então, ele começa, né? Segundo Milton Friedman, é possível reduzir a taxa de desemprego observada em relação à taxa natural com políticas monetárias expansionistas. Daí vem a denominação dessa corrente. O monetarismo de Friedman apoia suas ideias no tripé taxa natural de desemprego, curva de Phillips e expectativas adaptativas. Ou seja, nada do que foi dito aqui vai te ajudar a responder a questão. A única coisa que te ajuda a responder a questão é saber que você está tratando do modelo do Friedman, que é o modelo monetarista. Essa é a única informação relevante de todo esse texto aqui. Aí, considerando o texto apresentado, assinale a opção correta. Então, basicamente é o seguinte, vai ter um monte de preposição falsa e uma delas aqui vai ser correta. Aí ele começa. No curto prazo, uma abordagem da síntese neoclássica keynesiana, em uma situação de armadilha da liquidez, a política fiscal é ineficaz para alterar a renda. Não. É o contrário, né? No curto prazo, se a gente está falando aqui de uma... deixa eu limpar aqui. Beleza. Então, o que ele está falando lá? É até meio revoltante, assim. Ele está falando, no curto prazo, uma situação de armadilha de liquidez. Primeiro, o que é a situação de armadilha de liquidez? A situação de armadilha de liquidez é uma situação que a taxa de juros fica tão baixa que reduzir a taxa de juros já não afeta a economia. Ou seja, uma situação de armadilha de liquidez é quando a LM, né, a LM que ela
tese, né, ela é vertical não, ela tem alguma inclinação, né, ela normalmente é positivamente inclinada, né? Ela fica uma LM que ela é um LM mais horizontal. Ela é um LM que você reduzir taxa de juros não impacta tanto a economia. E aí o que acontece? Em uma situação de armadilha de liquidez, o melhor que você tem que fazer é realizar gastos fiscais, é aumentar os gastos do governo. Se você aumenta os gastos do governo em uma situação de armadilha de liquidez, o impacto é quase que totalmente na renda. E impacta muito pouco na taxa de juros. É uma situação em que a política fiscal ela é muito eficaz, né? Essa é a situação da armadilha de liquidez. Aí ele fala, em uma situação de armadilha de liquidez, a política fiscal é ineficaz? Não. A política fiscal ela é muito eficaz em uma situação de armadilha de liquidez. Então essa daqui está errada. B. No curto prazo, segundo a corrente monetarista, a oferta de moeda influencia variáveis reais, ou seja, a moeda é um fator que causa os movimentos ciclos na economia. Bom, essa daqui parece bem razoável, né? O que os monetaristas vão falar? Se a gente considerar a curva de Phillips, que relaciona inflação com desemprego, no modelo normal, né, a curva de Phillips, ela tem uma inclinação negativa, assim, né? Então, o que acontece? Se a inflação está alta, a taxa de desemprego vai ser baixa e vice-versa. É isso, né? O que o Friedman percebeu? Que o pessoal, então, vamos colocar aqui que a gente tem essa taxa de inflação com essa taxa de desemprego, que tem a ver aqui com o que ele chama ali de desemprego natural, né? Taxa natural de desemprego, que ele chama ali, né? Cadê? Taxa natural de desemprego. Beleza. Se o governo fizer uma política para tentar reduzir o desemprego, ele vai ter como contrapartida o aumento da inflação. O que o Friedman percebeu? Que você fazia política monetária ou fiscal para reduzir a taxa de desemprego, a inflação aumentava, mas depois de um tempo, a inflação continuava aqui, sei lá, nessa inflação 2, só que a taxa de desemprego voltava para a taxa de desemprego natural. Então, o que está acontecendo? A curva de Phillips, no curto prazo, ela está se deslocando. A gente sai de uma curva de Phillips 0 para uma curva de Phillips 1. Então, é isso que está acontecendo aqui. E se você resolver reduzir de novo o desemprego, fazendo política monetária ou fiscal, você reduz o desemprego no curto prazo, a taxa de inflação aumenta, sei lá, para uma taxa de inflação 3 aqui, só que depois a taxa de inflação volta. Por que acontece? Os trabalhadores, quando o governo faz uma política fiscal ou uma política monetária expansionista, aumenta a demanda de trabalho. Nessa que aumenta a demanda de trabalho, os trabalhadores oferecem mais horas de trabalho no mercado. Só que depois, quando chega no final do período lá, eles percebem que o salário real deles diminuiu. Então, para ele não vale a pena continuar trabalhando por aquele salário. Ele tem um trade-off entre lazer e trabalho. Então, o que ele faz? Ele sai do mercado. E aí o que acontece? A curva de Phillips, no curto prazo, ela vai se deslocando, né? Então é isso que é o modelo monetarista, ele de expectativas adaptativas, né? O cara foi enganado aqui no curto prazo, ele percebeu que a inflação aumentou, ele sai do mercado. Só que a inflação continua, porque a inflação no modelo do Friedman, ela tem um componente que é inercial, ou seja, a inflação depende da inflação no período passado. Ela depende da diferença, né, da taxa de desemprego em relação ao desemprego, ou do produto em relação ao produto natural, e depende dessa inflação passada. Então, o que acontece? A inflação se mantém porque a inflação aumentou. Como a inflação aumentou, ela vira um componente já da inflação no presente.
os trabalhadores perceberam que a inflação aumentou e eles saem do mercado de trabalho. Então, a inflação continua alta e o desemprego volta para a taxa natural de desemprego. Então, é basicamente isso a ideia das expectativas adaptativas. Então, ele fala, no curto prazo, sim, no curto prazo, se você fizer política monetária ou política fiscal, você tem efeito sobre o desemprego. Então, é verdade. Então, no curto prazo, seguindo a corrente monetarista, a oferta de moeda influencia em variáveis reais. Sim, é verdade. Se você fizer uma política monetária expansionista no curto prazo, você consegue reduzir o desemprego. Então, isso influencia o produto no curto prazo. Mas depois que os trabalhadores percebem que eles foram enganados, eles saem do mercado. Ou seja, a moeda é um fator que causa movimentos cíclicos do produto e do emprego. Beleza. Essa questão aqui parece que é a que tem mais a ver. A C, no longo prazo, para a abordagem da síntese neoclássica, quando a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros não é estatisticamente significativa, a política fiscal torna-se mais eficaz. Não, não é isso, né? É de novo a armadilha de liquidez. Não é que a LM é não estatisticamente significativa, é que a LM é quase que completamente elástica em relação à taxa de juros. Então, não. Tá vendo? Eu não chamo de pegadinha, entendeu? Mas ele está te confundindo. Ele está dando uma informação que é errada. Ele fala da sensibilidade da moeda em relação à taxa de juros. Não é estatisticamente significativa? Não. Não. Não é isso, né? Então, essa aqui parece estar errada. A D. No curto prazo, segundo a corrente monetarista, o nível de atividade econômica depende da quantidade de moeda, ou seja, a influência da moeda ocorre no nível do produto e não nos níveis de preço e outras variáveis nominais. Não, tá errado. Influencia sim o nível de preço, influencia o produto e influencia o nível de preço. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Povo? Sim, sim. Correto. Que tá tipo errado, né? Muito errado, assim. Ele está falando uma informação que é errada, que não existe. Aí, no longo prazo, segundo a corrente monetarista, variáveis reais, como nível de produto e emprego, são determinados fatores monetários? Não. O que eles vão falar é que no longo prazo, essa curva aqui de Phillips, ela vai ser completamente vertical. Essa aqui vai ser a curva de Phillips de longo prazo. Ela vai ser completamente vertical. E aí ele vai falar o contrário. Ele vai falar que no longo prazo, variáveis nominais, como a oferta de moeda, não afetam variáveis reais. Então, no longo prazo, no modelo do Friedman, você tem o que a gente chama da dicotomia neoclássica, né? De que variáveis nominais não afetam variáveis reais. Então, não, é o contrário. No longo prazo, variáveis reais como produto de emprego não são determinados por fatores monetários. Teria que ter um não aqui para essa questão ser verdadeira. Então, assim, de todas essas questões, qual que pareceu verdadeira? A B. Sim ou não? Sim, professor. É a única que fez sentido. Aí a gente vai olhar lá qual questão que é essa. 24. É a B. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Para a questão 9. Então, vocês veem, essas duas questões aqui, Sandro, Bedson, né, Líbia, Natália, Pablo, Diana, essas duas questões aqui, se você lembrar o que é o modelo ISLM e lembrar o que é, e assim, não precisa saber o modelo das expectativas adaptativas no detalhe, não precisa saber no detalhe, você precisa ter uma boa noção do que é o modelo. Você tendo uma boa noção do que é o modelo, você não demoraria mais do que 10 minutos para fazer essas duas questões.
entendeu? São questões de fato muito fáceis mesmo. Vocês concordam que são questões fáceis? Vocês conseguem perceber isso? Professor, eu percebi que não são questões que a gente precisa ir a fundo, né, no conteúdo das disciplinas, não são complexas. Por exemplo, eu vi muita questão de macro 1, de monetária, e aí, vendo com o senhor, eu estou validando isso. Isso, exatamente. Isso aqui, se quem teve. É claro que assim, vocês tiveram aula comigo, provavelmente em 2019, talvez, né? Eu acho que pode ter sido em 2019 ou 2018. Acho que foi isso, não foi? Meu caso foi 19. Foi 19. Então faz tempo já, entendeu? Fazem 3 anos e tal. Então, assim, é um negócio que se a gente fizer uma revisão, talvez, né, dependendo do seu tempo, só de você assistir aquelas aulas que eu coloquei no YouTube, lá de macro, já é suficiente, entendeu? É claro que se você ler o livro é melhor, né? Eu espero que vocês leiam o livro, né? Mas se você ler o livro e dá uma estudada no livro, assim, coisa básica, ler o livro e tal, é o suficiente para você fazer uma boa prova do ENAD, nessa parte de macro. Não é um negócio tão complicado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Sim. tranquilo. E, professor, Sim. nesse sentido, qual as disciplinas que o senhor acha mais assim, pesado na prova? O que cai mais é justamente macro. Tem um número razoável de questões de economia brasileira que eu acho que vale a pena investir, porque são questões mais fáceis, e, e micro. Então, se você falar assim, puxa, o trabalho está muito difícil e tal, dá uma olhada naquelas aulas que eu coloquei no YouTube e dá uma olhada nos materiais da professora Beth e do professor Hilber. Né? Eu acho que o Trindade que vai fazer os de economia brasileira. Eu preciso até perguntar para ele como é que está isso. Mas aí você, entendeu? Você pega os materiais que nós, professores, estamos disponibilizando, já vai dar muito certo. Né? E pelo que eu vi, se vocês pegarem a prova, né, é só pegar a prova. Vocês vão ver que a maioria das questões são macro e micro. Né? Macro, que eu digo assim, cai questões de monetária, de economia do setor público, que eu considero macro, cai questões de economia internacional. Então, a maior parte das questões é dessa grande área da macroeconomia, entendeu? E da microeconomia, que é bem isso mesmo, né? O que o ENAD quer saber? O ENAD quer saber se vocês tiveram uma boa formação durante o curso. Então, é isso, macro, micro e economia brasileira, né? Se vocês lembrarem das aulas de economia brasileira, de FEB, né? Acho que cai umas 2 questões de formação econômica do Brasil e acho que umas 3 de economia brasileira mesmo. Ó, essa questão 13 aqui, tá vendo? É uma questão de macro também. Não é uma macro que eu dou, né? Aqui é Bretton Woods. Eu nem sei, talvez seja a Beth que dê essa disciplina, né? Na verdade, essa questão aqui, ela é baseada naquele livro do Amazon. Deixa eu ver aqui. Pedidos. Eu não vou lembrar. Eu tenho o nome do livro ali. Chama História do Sistema Monetário Nacional, uma coisa assim. Aqui, esse livro aqui. Basicamente, essa questão, eu não sei se vocês tiveram alguma disciplina que discutiu esse livro aqui. Mas é basicamente essa questão aqui, ó. Essa questão
13 é basicamente uma questão que está nesse livro aqui. Basicamente a pessoa tirou desse livro aqui a questão. Né? Então, esse livro aqui é super fácil de ler também, por exemplo. Ele é um livro muito fácil de ler, muito tranquilo. Eu vou colocar o código aqui, o negócio dele, lá no nosso WhatsApp. Então, ele é um livro que é super fácil de ler, entendeu? Se você ler esse livro, você já mata umas 2 ou 3 questões da prova também. Mas vamos lá, a primeira questão de macro é a questão 9. Então, reparem, assim, a maioria das questões são de macro e micro. A maioria, assim. Ó, tem 2 questões de macro em seguida. Aí tem aqui uma questão de economia brasileira, que fala do Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico 1. Aí aqui uma questão de estatística, outra questão de macro. Aqui uma questão de formação econômica do Brasil, ou seja, a história de novo. Aqui, taradã. Aqui uma questão de história do pensamento econômico, né? É uma questão do capital. Aí depois vem de novo, questões de economia brasileira. Tá vendo? Grande Depressão, CEPAL, né? Estruturalismo latino-americano. Aí aqui uma questão, acho que de estatística. Aí aqui, ó, primeira questão de micro, vem aqui na 18, aí outra questão de micro na sequência, aí outra questão de macro, outra questão de macro. Vocês estão vendo como macro é recorrente? Vocês estão vendo que eu não estou inventando aqui? Vocês conseguem perceber isso ou não? Falem comigo aí, povo. Sim, sim. Tá claro. E é uma tendência, né, professor? Essa eu imagino que seja a prova. Sim, E sim, outras sim. provas também, né? Sim, sim. Se você pegar elas, eu tenho um negócio aqui que eu fiz. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Cacete. Ó. Aqui. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês rapidinho, tá? Deixa eu só abrir. Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhada nas questões, né, ano a ano. Aí, olha só. Em 2006, macro é o azul. Foram 10 questões de macro, 6 de micro, economia brasileira, estatística, aí teve, sei lá, 3 de cada uma aqui e uma de contabilidade social. Em 2009, 10 questões de macro, 4 de micro, aí teve bastante de estatística aqui nesse ano, né? Aí depois economia brasileira, HPE, história econômica geral. História econômica geral em alguns anos cai, outros anos não. Então, história econômica geral, contabilidade é aquela contabilidade social, né? Cai uma questão. Então, assim, então o que eu estou querendo dizer para você? Como que você está de tempo? Se você está muito sem tempo, assim, não cai, historicamente, se você pegar as provas desde 2006, não cai muito contabilidade social. Cai um ano ou outro. História econômica geral, caiu um ano, 2 anos, né? Acho que em 2018 caiu de novo. Aí, econometria cai bastante vezes e economia brasileira sempre cai. Então, assim, o que você tem que fazer? Estudar macro, economia brasileira e micro, assim, digamos, é o grosso da prova, são essas 3 disciplinas. Aí aqui de 2018, olha só, foram 14 questões de macro, 5 questões de micro, 4 questões de estatística, 4 questões de economia brasileira, aí caiu uma questão de HPE, HPE foi aquela questão do Marques lá, que caiu, uma questão de contabilidade social e uma questão de história do pensamento, de história econômica geral. Então, assim, o que é melhor você fazer? Macro, micro, brasileira. Você tem aqui 14, 19,
19, 20 e poucas. Você tem aqui, 20 e tantas questões com essas três disciplinas, entendeu? Se você, por exemplo, for muito bem em macro, micro e economia brasileira na prova do ENAD, se todos os nossos alunos forem bem, a nossa nota vai melhorar muito, entendeu? Vocês estão entendendo a lógica que eu estou querendo dizer? Uhum. Estou Bem querendo legal esse material aí, que professor. vocês entendam o que está acontecendo aqui, né? Então, aqui, aí as estruturas discursivas, né? Em 2018 caiu uma questão de macro, contabilidade social, e uma questão de macro do setor público, e a outra questão foi de micro. Então veja só, em 2018 foram duas questões de macro naquela parte discursiva. Em 2015 foi três questões de macro. Foi uma sobre a participação da indústria no PIB, uma sobre governança no mercado financeiro e outra sobre a teoria geral de Keynes. Em 2012, foi uma de micro, falando da fronteira de possibilidades de produção, uma de macro, falando da crise, e uma de economia brasileira, falando do balanço de pagamentos. Em 2009, foi uma questão do plano real, ou seja, economia brasileira, uma questão de macro, modelo keynesiano simples, e uma questão de micro, modelo de determinação dos preços. Em 2006, que foi a primeira prova do ENAD, caiu uma de economia brasileira, que foi o plano real, uma de micro, que foi meio ambiente, né? Foi aquela micro voltada para meio ambiente, e mais uma de macro, e SLMBP. Então, assim, aí você tem questões muito fáceis, aí às vezes vai complicando, né? Você tem questões mais difíceis, né? Essa questão aqui foi difícil, do ano de 2018, que é uma questão que envolve... Eu nem vi ela aqui, quando a gente estava vendo, eu não cheguei a ver essa questão. Mas é isso, aí já é uma questão mais complexa. Tá claro, pessoal? Tô tentando passar para vocês aqui. Espero que eu esteja conseguindo deixar claro o que está acontecendo. Bom, Tá ajudando bastante. então, vamos lá. Vamos continuar nossa conversa. Então, a questão 9, né? Aí, de novo, né? Você tem um montão de coisa, um montão de discussão aqui, que eu acho que aí você tem que ficar calmo, tá? Você tem que ler esse negócio com calma para não te confundir. Então ele começa: se a saída de dólares for superior ao ingresso de recursos no país por vários meses seguidos, a retirada consecutiva de divisas afetará o preço do dólar. Verdade. Se está saindo dólar, você tende a ter uma desvalorização da taxa de câmbio. Beleza, isso é verdade. Caso o Banco Central decida evitar a flutuação no preço da moeda estrangeira, poderia realizar operações de swap cambial, que funcionam como a venda futura de dólares, ou mesmo operar no mercado à vista com leilões de moeda estrangeira. Beleza. De fato, se está desvalorizando muito, você pode vender dólares no mercado futuro. Se isso acontecer, o mercado à vista segue. Ou você pode vender dólar no mercado balcão, que eles chamam, né, um mercado à vista, e aí você tem uma valorização do dólar, né? Ou seja, o dólar para de desvalorizar. Beleza, isso é verdade, está correto. Vamos lá. Considerando a tendência à equalização das taxas de juros, um regime de câmbio flutuante com nível de mobilidade de capital e expectativa tem alguém com o microfone aberto. Avalie as seguintes afirmativas. Ô Sandro, eu vou fechar um pouco seu microfone, tá? Avalie as seguintes afirmativas. Se o diferencial de juros e o risco mantém inalterado, o anúncio da autoridade monetária não realizar o programa de oferta diária de swap afeta a cotação do dólar no período presente, caracterizando a relação positiva entre a cotação futura e a cotação presente da moeda.
isso é verdade, né? Se ele decide não fazer nada, isso vai afetar a taxa de juros futura e, portanto, afeta também a taxa de juros, a taxa de câmbio presente, né? Ou seja, a taxa de câmbio à vista. Não parece estar nada errado aqui. Aí ele vem. Mas isso aqui é uma coisa que, por exemplo, eu passei a discutir há pouco tempo com os alunos. Não era uma coisa que eu discutia muito. Então aqui você tem que estar atento às coisas do dia a dia da economia monetária, né? da economia no dia a dia mesmo. Por quê? A expectativa de menor rentabilidade em dólares no futuro resulta em retirada de divisas da economia brasileira com prejuízo à exportação? Não. Se você tem uma retirada de dólar e o dólar desvaloriza, a desvalorização do dólar incentiva as exportações do país. Então, vocês estão vendo que é quase que uma pegadinha? Ele está falando aqui que a desvalorização do câmbio piora as exportações. Vocês sacaram, povo? Sim, professor, dá para fazer uma análise com calma, né? Até uma questão assim de assistir um jornal, né? Fazer uma avaliação, bom senso, algumas questões dá para sair por esse viés, assim. Sim, sim. Basicamente, ele está falando o contrário aqui do que a gente sabe que acontece quando desvaloriza a moeda estrangeira, ou seja, o real em relação à moeda estrangeira, as exportações aumentam. Então, veja só, ele conta uma historinha aqui. Essa historinha aqui não necessariamente te ajuda a entender a discussão. E aí, basicamente, né, se você estiver atento, por isso que eu estou falando para vocês, comecem a prova pelas questões objetivas, específicas de economia. Porque isso aqui, se você está descansado e está atento, você pega na hora. Você fala, não, o cara está falando que vai desvalorizar e piora as exportações. Aí você vai nas afirmativas. A 1 e a 2 estão corretas? Não, a 2 está errada. Se desvaloriza a taxa de câmbio, as exportações aumentam, não diminuem. Não prejudica as exportações, impulsiona, melhora as exportações. Então a A não é. As assertivas 1 e 2 são verdadeiras? Não são. Isso aqui não é verdadeiro. Se desvaloriza a taxa de câmbio, as exportações melhora, não piora. Né? Não. C. A assertiva 1 é uma proposição verdadeira. Isso, a 1 é verdadeira. E a 2 é falsa. Isso, e a 2 é falsa. Então aqui já era. Essa daqui é a correta. A asserção 1 é falsa? Não, a asserção 1 é verdadeira. A asserção 1 e 2 são falsas? Não. Daí a C é a correta. Então, é a questão 9. A C é a correta. Vocês sacaram aqui? Essa questão aqui eu achei mais difícil. O que vocês acharam? Comparativamente, né? Digamos assim, ela é mais difícil comparada à questão anterior, né? Digamos, aquelas questões que a gente viu primeiro, né? Não que ela seja difícil em si. Quando a gente, e não sei se alguém aqui trabalha no banco, mas quando a gente faz uma prova na CPA, cai bastante nessa parte de swap, de mercado futuro, tem essa, aí dá uma relembrada lá aqui. Isso. Tem que incentivar nossos alunos a fazer essas provas, né? Elas acabam sendo boas. Muito bem. Vocês podem me seguir no Twitter também. Eu estou falando bastante dessas coisas no Twitter, então vocês podem me seguir lá. @Alencar. Como é que é? Arroba. Deixa eu ver aqui. @Alencar _eco. Então eu tenho falado bastante disso no Twitter, no Facebook, eu tenho falado bastante dessas coisas.
Muito Isso que você falou, professor, de incentivar os alunos a fazer essas provas, CPA, essas coisas, eu achei bem interessante, porque quando eu entrei para cursar economia, mercado de trabalho era uma coisa assim que eu não conseguia definir bem onde o economista poderia atuar. Eu acho que isso é legal falar para o pessoal que está entrando, que já está lá. Olha, existe, sei lá, esses caminhos aqui que você pode seguir ao sair da graduação, né? Enfim, tem esses momentos de conversa, mesmo em sala de aula, não precisa ter um espaço reservado para isso, mas começar, né, a dar um direcionamento. Eu acho teve legal isso. uma época que a gente ofereceu um curso de CPA 10. E aí depois a vida vai ficando difícil, né? Você tem que fazer muita Sim, coisa, e é. aí a gente parou. Mas a gente ofereceu pela Faculdade de Economia um curso de CPA 10 para os nossos alunos. Eu não digo nem para oferecer o curso em si, mas só informar que Incentivar, existe esse né? curso, né? Informar que existe esse curso e a pessoa vai buscar também, né? Porque também a universidade não tem como ofertar tudo, né? Mas dizer que existe esse curso, de que CPA 10 eu vim tomar conhecimento disso já para os anos finais da graduação. E muita gente não sabe Sim, que existe isso, como é que faz e tal. E outras coisas mais também, né? sim, Eu sim. acho legal esse direcionamento, Sim, assim. na medida do possível, tento fazer isso, viu, Diane? Com quem é meu aluno sabe que eu. É que você acabou não tendo aula comigo, Infelizmente, acho que você fazia à noite. eu nunca fui sua aluna, professor. Sim, Infelizmente, a oportunidade. mas agora eu vou ser mais aluno de mais gente, porque agora eu estou dando só aula à noite, e aí vai ficar mais fácil, eu acho. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Fazer mais essa questão, pessoal. A gente já está aqui há quase 2 horas. E aí eu não quero que vocês desistam de mim. A gente faz outras, tá? Então, e estudem, né? Acho que vai ajudar também. Eu acho que a gente tem uma grande chance esse ano, pessoal. Se vocês puderem ajudar, falando com os colegas, para a gente esforçar, montar grupos de estudo, porque eu acho que assim, não é tão difícil a prova do ENAD. Não é. Se a gente. O que fica difícil? Fica difícil porque vocês viram essas coisas comigo faz 3 anos, 4 anos, entendeu? Aí fica difícil de lembrar, mas se vocês derem uma relembrada, ver as aulas, já ajuda bastante. Bom, a seguinte notícia foi vinculada em 8 de abril de 2018. Em apontamentos realizados no Fundo Monetário Internacional em Washington, o presidente do Banco Central do Brasil, destacou que, no início da sua gestão, foi dada uma alta prioridade para ancorar as expectativas de inflação antes do início do ciclo de redução da taxa de juros, o que baixou a Selic de 4,25 para 6,25. Aí começa. O gráfico a seguir apresenta uma pequena economia no modelo ISLM-BP com mobilidade imperfeita de capital, caracterizada pela curva BP menos inclinada que a LM, e expectativas econômicas ancoradas que operam regime de câmbio flexível. O ponto A indica o equilíbrio interno e externo. Considerado que foi a política monetária expansionista, levando a economia para um novo ponto de equilíbrio. Então, olha só, isso aqui tudo que ele escreveu não serviu para nada para a gente resolver a questão, entendeu? Lá vocês vão ter que ler, mas assim, eu diria, vai direto para a questão e veja se você consegue entender. Porque, por exemplo, essa questão aqui você precisava saber que a gente está tratando de um modelo ISLM com imperfeita mobilidade de capital, e com câmbio flexível. E essas aqui são as informações importantes. Aí ele fala, considerando que foi adotada uma política monetária expansionista, então esse texto todo aqui foi para falar que a Selic caiu de 14 para 6. Então esse texto todo aqui é só para dizer, é a mesma coisa que está dizendo aqui, que foi uma política monetária expansionista. Levando em consideração esse modelo ISLM, com a política monetária expansionista, é correto afirmar que. Então, uma dessas vai estar certa. Então, vamos lá. A taxa de câmbio será valorizada em relação à moeda estrangeira. Bom, se você está praticando uma
uma política monetária expansionista, a taxa de juros, então essa curva aqui, a LM, ela se desloca para a direita e para baixo. Quando ela se desloca para a direita e para baixo, a taxa de juros interna, ela fica menor do que a taxa de juros internacional, do equilíbrio externo. Então, a gente tem uma saída de fluxos de capitais, o que vai causar uma desvalorização da taxa de câmbio, tanto é que a IS vai se deslocar aqui. Então, não, está errado. Não vai causar uma valorização da taxa de câmbio. Se ele escrevesse aqui, iria causar uma desvalorização da taxa de câmbio, aí estaria correto. Mas não. Uma valorização da taxa de câmbio, não, está errado. Não é uma valorização da taxa de câmbio. Não, não. AB. A renda inicial permanecerá igual ao observado no equilíbrio externo e externo inicial. Ele está falando que a renda não vai mudar, que vai continuar tudo parado. Não. Quando você faz uma política monetária expansionista dessa aqui, a LM se desloca para baixo. Esse deslocamento da LM vai fazer com que a taxa de juros fique menor que a taxa de juros internacional, que desvaloriza a taxa de câmbio. A desvalorização da taxa de câmbio vai impulsionar as exportações, então vai ter um deslocamento aqui da IS. Esse deslocamento da IS por conta das exportações melhora a BP, então a BP também se modifica. Então a gente vai ter um maior nível de renda. Então não vai ficar igual. Não, está errado. A curva BP será deslocada para a esquerda no processo de ajuste? Não, ela vai ser deslocada para a direita. Por que acontece? Quando desvaloriza a taxa de câmbio, aumenta as exportações. Aumentando as exportações, a IS se desloca para cima aqui. E aí a BP ela vai se deslocar para a direita e para baixo, porque melhorou as transações, né? Então não, também não se desloca para a esquerda, se desloca para a direita. As curvas IS e BP serão deslocadas para a direita no processo de ajuste externo. Perfeito. É isso aqui. Bom, parece que é isso aqui. Vamos ver a última. A LM será deslocada... Não. A LM não vai para a esquerda. A LM vai para a direita e para baixo. Não. Então, a D é a única resposta. Então, é a D. Vocês entenderam, pessoal? Não é difícil. Eles vão fazer você ler bastante. Então, assim, veja se você consegue entender a questão sem essa parte da contextualização, porque a contextualização ela pode te ajudar, mas assim, das questões de macro que eu vi até agora, a contextualização não ajudou. Vai direto para as questões e aí, você sabendo o que é o modelo, você lembrando o que acontece. Bom, num modelo com câmbio flexível, e BP e IS, quando a gente tem uma redução da LM, a LM deslocada para a direita e para baixo, a taxa de juros fica menor que a taxa de juros internacional. Então, você tem uma saída de capital, que desvaloriza a taxa de câmbio. Essa desvalorização da taxa de câmbio impulsa, né, faz com que a IS se desloque para direita e para cima. E a BP também. Então, assim, lembrar. Esse modelo aqui, especificamente também, esse aqui é o Mandel-Fleming. A gente também discute. Eu discutia com vocês, hoje em dia acho que eu não estou discutindo mais. A gente colocou agora na disciplina de Economia Internacional. Tá claro, pessoal? Dúvidas, angústias, aflições? Tá claro, professor. Tranquilo por aqui. Tranquilo. Vocês viram que não é difícil, pessoal. É só vocês relembrarem. Vocês viram essas coisas. Tudo bem, Bedson? Ok, professor. Certo. Beleza, pessoal. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Peço que vocês ajudem aí a mobilizar os colegas, né? Você que está assistindo essa aula depois, a gente precisa muito de vocês. Não é uma prova difícil. Se você conseguir dar uma estudada, vai bem. Tá bom? Obrigado, pessoal, por ter vindo. Só uma dúvida. Ainda vai ter mais uma aula dessa de macro? Vai. Eu achei que eu ia conseguir discutir mais questões com vocês hoje. Eu consegui discutir só 4. A gente discutiu A24, A21,
a 9 e a 10. E tem, como vocês viram, né, tem um monte mais de questões de macro. Mas tá, a gente já está 1h30 aqui, então eu acho melhor a gente parar. A gente pegou basicamente para estudar modelo ISLM, ISLM-BP e um pouco de modelo monetarista. Então, se vocês puderem, amanhã já pegar o livro de macro, entendeu? E dar uma estudada. Eu vou baixar um livro de macro e vou jogar lá no grupo. Então, se vocês puderem dar uma estudada, rever essas questões, entender, né, o que estava de errado, isso ajuda demais a gente. Você que está assistindo depois essa aula também ajuda demais. A mesma dica. Eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp um livro de macro. Peguem para estudar o modelo ISLM-BP e o modelo monetarista e revejam essas 4 questões que a gente discutiu. Nós discutimos aqui a prova de 2018. Eu também já coloquei essa prova lá no grupo de WhatsApp. Então, foi a prova de 2018, que foi a última, né? A gente discutiu aqui as questões 9, 10, 21 e 24. Tá bom? Então, façam esse estudo. De repente, essa semana, tirem para fazer isso, né? Rever essas questões, ler o livro, de repente, rever essa aula no YouTube. Eu vou colocar no YouTube e vou disponibilizar lá no grupo de WhatsApp também. E aí vai dar certo. Tá bom, pessoal? Ok, professor. Tá certo, professor. Beleza, professor. Vou tentar assistir o máximo de vídeos, senhor. Isso, tem lá as aulas também que eu disponibilizei de macro 1 no YouTube também. É uma playlist, também deve ajudar. Quero agradecer demais a presença de vocês, pessoal. Eu fiquei muito feliz que vocês estejam aqui. E ajudem a mobilizar os colegas. A gente quer que os colegas estejam mobilizados para fazer a prova, para fazer uma boa prova. Que não é difícil, como vocês podem perceber. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal.